você ter um objetivo e aconteça o que acontecer, você não desiste dele. Você enfrenta o que tiver que enfrentar, mas você vai chegar lá onde você quer chegar. Isso é um propósito inabalável. A gente aprendeu aqui no começo que o Neemias, ele tinha esse propósito. Ele recebe a visita de um amigo e esse amigo diz para ele que os irmãos dele, quer dizer, os contemporâneos, né, estavam vivendo em miséria e em desprezo. Aonde? Lá em Jerusalém. E então ele propõe no coração restaurar a cidade. E ele enfrenta o que tinha que enfrentar. E ele consegue, sabe? Mas hoje nós vamos começar a falar sobre o povo de Israel. Por qual motivo eles foram para o cativeiro? Por qual motivo eles foram para a Babilônia? Lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 36, no versículo 15, vai dizer para a gente que eles rejeitaram a palavra de Deus. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. A habitação aqui é casa, meus irmãos. Observe que Deus se compadece. Ele se compadece do povo. Interessante você entender que esse povo pelo qual Deus se compadeceu era um povo pecador. Era um povo que estava vivendo nos costumes dos gentios, idólatras e todo tipo de comportamento que desagradava a Deus, eles estavam praticando. Mesmo eles estando na idolatria e em comportamentos diferentes daquele que Deus ordenou, Deus se compadece deles. Isso é o amor de Deus. A gente vai observar lá em Romanos que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Ele enviou o Filho unigênito dele para morrer, para nos salvar. O amor incomparável, o amor ágape de Deus. Aqui Deus está demonstrando esse amor. Só que, quando os enviados por Deus, que aqui em Neemias, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15, a Bíblia está chamando de mensageiros. Mensageiros da palavra de Deus. Quando esses mensageiros chegam para anunciar ao povo de Israel, de Jerusalém, veja o que acontece. No versículo 16, o povo zomba. Olha lá, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Eles zombam e desprezam as palavras e escarnecem dos profetas. Então, aqui, zombam dos mensageiros, desprezam a palavra de Deus e escarnecem dos profetas. E aí, nesse momento, a Bíblia vai dizer para a gente que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Quer dizer, não houve mais nenhuma solução, que não tinha mais solução. Aqui, Deus estava, bateu o martelo. Aquilo que ele vinha falando há muito tempo, que se o povo não se convertesse, não mudasse seus costumes, não atentasse para a palavra, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Aqui parece-me que foi a última tentativa de Deus de levar esse povo ao arrependimento. Lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 9, vai dizer para a gente também, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que o quê, pessoal? Rejeitaram a palavra do... Que sabedoria eles teriam?
Bom, a pergunta aqui mostra para mim e para você que a pessoa, por mais inteligente, por mais sábia que ela seja, quando ela rejeita a palavra de Deus, na verdade, elas não têm sabedoria nenhuma. É isso que diz a palavra do Senhor aqui, para mim e para você. Que sabedoria teriam? Zacarias capítulo 7, versículo 11, vai dizer para a gente que esse povo de Israel, vai aparecer aqui, Zacarias capítulo 7, versículo 11, que eles, porém, aqui, não quiseram escutar e me deram os ombros. Que coisa, hein? O povo não quis escutar a palavra de Deus, zombaram. O povo deu de ombro para a palavra de Deus. Mas aqui fala uma coisa muito legal, legal assim, para ensinar a gente. Endureceram os seus para que não ouvissem. Então, a gente costuma muito falar de pessoas endurecer o coração. Aqui, em Zacarias, fala que eles endureceram o quê? Os ouvidos. Tem muita gente com o ouvido duro. Não quer ouvir a palavra do Senhor. Ele alerta isso em vários textos. Um deles é, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais a vossa cerviz. Então, Deus fala de endurecimento de coração, endurecimento dos ouvidos, endurecimento da cerviz. E isso tudo acontece, esses endurecimentos todos, quando a pessoa rejeita, zomba, escarnece dos profetas, quando as pessoas rejeitam a palavra do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 25, no versículo 8, vamos direto no versículo 8, vai dizer para a gente que foi por causa desse endurecimento, porque eles não estavam escutando a palavra de Deus. Veja, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutasteis as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los em espanto, em assobio, e em perpétuo deserto. Então, o povo, aqui Deus está dizendo que por eles terem endurecido os ouvidos, zombaram dos profetas, rejeitar a palavra de Deus, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Então, por qual motivo o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Porque não deram ouvidos à palavra. Além de não terem dado ouvidos à palavra de Deus, eles também rejeitaram os profetas, zombaram dos profetas. Observe que o comportamento desse povo estava realmente distante daquilo que Deus queria para eles. Mas é bom a gente relembrar que Deus se compadece de um povo desse, e mesmo esse povo estando totalmente errado, vamos usar esse termo, Deus queria salvá-los. É assim que Deus faz com essas pessoas que estão aí no mundo. Totalmente errados, zombando, questionando, rejeitando, mas Deus levanta seus profetas, eu e você, seus sacerdotes, para levar a palavra para eles, para resgatá-los, para que eles não sejam escravizados e nem vivam em cativeiro. Nosso Deus é tremendo, né? E aí eles vão para a Babilônia, e nós conhecemos a história. Eles passam quantos anos mesmo escravos na Babilônia? 70 anos. Amém, pessoal? 70 anos. E então Deus traz eles de volta para Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém,
eles vão encontrar em Jerusalém uma cidade completamente destruída. As casas queimadas, os muros da cidade todos esburacados e as portas dos portais queimadas. E eles não têm condições. Eles voltam com uma mão na frente e outra atrás. Além deles não terem condições de reconstruírem as suas casas, ainda tinha os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. E aonde o inimigo está presente, há miséria e há desprezo. Aonde o inimigo está presente, não consegue crescer porque ele rouba, não consegue ter vida porque ele mata, e não consegue construir nada porque ele destrói. E Neemias, foi quando Neemias recebe, lá na Babilônia, em Suzã, um amigo, que a Bíblia chama de irmão. E Neemias pergunta, como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E aí ele recebe a pior notícia que ele podia receber. Estão vivendo em miséria e em desprezo. Então Neemias se prostra, ele jejua, ele ora e ele pede perdão a Deus pelo pecado do povo e pelo pecado dele. Neemias, então, propõe no coração dele restaurar a cidade. Ele conversa com o rei dá condições para ele, e Neemias vai à cidade para reconstruir a cidade. E ele consegue. Estou falando dessa forma porque a gente já pregou anteriormente nas outras mensagens, as outras quartas-feiras sobre isso. Ele consegue restaurar a cidade, ele edifica os muros em 52 dias, e logo após a cidade estar restaurada, os muros restaurados, o próprio povo começa a pedir a Neemias e a Esdras para ensinarem a palavra de Deus. Observe que agora não é... Nem Deus está pregando para eles. Deus não enviou o profeta para pregar para eles. Não, quem estava lá era o Esdras, um escriba, e Neemias, um homem de Deus, e o povo é quem pede. É isso que eu quero que você entenda agora. Lá no capítulo 8 de Neemias, o próprio povo, no versículo 1, vai pedir o Neemias e a Esdras para que eles ensinassem a palavra de Deus. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Então, o povo começa a pedir. Lá no versículo 9, vai dizer uma coisa interessante, no versículo 9, e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. Aqui, o povo de Israel, depois de voltarem do cativeiro e terem os muros da cidade fechados e as suas casas restauradas, eles começam a se interessar pela palavra de Deus. Eles começam a buscar a Deus. Eles começam a ter fome e sede. Fala comigo, ter fome e sede da palavra de Deus. Agora, esse povo de Israel, de Jerusalém, eles estão querendo e estão fazendo colocar Deus em primeiro lugar. Eles estão colocando Deus em primeiro lugar. Observe, antes do cativeiro, tudo o que Deus quis era que aquele povo ouvisse a palavra dele, abandonasse a idolatria, abandonasse o pecado, abandonasse os costumes dos gentios.
enviou profetas, enviou sacerdotes, o povo zombava, o povo questionava, o povo rejeitava, e aí foram para o cativeiro. Agora, quando voltam do cativeiro, a situação está invertida. É o povo quem está buscando a Deus. É o povo que está querendo, é o povo que está pedindo para que ensinassem a eles. Ensinassem, por que ensinar a eles? A gente há de ouvir que muita gente nasceu lá na Babilônia e a maioria dessas pessoas foram que nasceram na Babilônia. Tinha ainda remanescentes? Tinha muitos remanescentes. Mas mesmo os remanescentes estão querendo. A gente viu aqui que todo o povo pedia e falava como se fossem um só homem. Quer dizer, todos estavam com o mesmo propósito, que era de ouvir e aprender a palavra de quem, pessoal? Do Senhor. Mas não só aprender. O interessante aqui é que eles não só estavam querendo aprender, eles também estavam querendo colocar em prática aquilo que estavam aprendendo. Aqui eles começam a jejuar, a se consagrar. Pano de saco, trazia terra sobre a cabeça, é a forma que naquela época se humilhava para Deus. Então, eles estão aqui ouvindo a palavra e colocando a palavra em prática, se santificando e se humilhando para Deus. Lá no versículo 17, vai dizer para a gente o seguinte, e recusaram ouvir-te. É o 8, versículo 8, capítulo 8, 17. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande o que, pessoal? Alegria. Seguinte, e de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o que, pessoal? Segundo o rito. Aqui eles estão falando da festa dos tabernáculos. Lá, a Bíblia vai mostrar para a gente, lá em Levítico, uma ordenança de Deus, que se fizessem a festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo, a gente vai estudar ela nos próximos domingos, que a gente vai ver, logo assim depois da Páscoa, a gente vai começar a falar sobre algumas festas que aconteciam lá em Israel. O que eu preciso que você entenda aqui agora, está no versículo de número 17, que o povo leu, eles leram e aprenderam nas Escrituras que Deus havia ordenado a Moisés que se fizessem a festa do tabernáculo. E como que era essa festa? O povo ia morar em cabanas no período de 7 dias. E nesses 7 dias eles estariam se consagrando, fazendo ofertas pacíficas, sacrifícios, holocaustos a Deus. Então, se você morasse aqui nessa época, o que ia acontecer? Você ia ter que sair da sua casa, do conforto da sua casa, ia ter que montar uma cabana, seja no seu quintal, seja no seu terraço, não importa, e você ia morar naquela cabana ali 7 dias. Esses 7 dias seria de santificação, seria de holocaustos, seria de ofertas, seria de sacrifícios. Seriam 7 dias em que você estaria vivendo para Deus, somente para Deus. E esse povo, quando leu isso nas Escrituras, e aprendeu, ensinado por Neemias e Esdras, eles compraram cabana lá, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas
e habitou nas cabanas, porque nunca tinham feito isso antes. Olha que coisa. Isso aqui, gente, é tremendo. É a gente não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A Bíblia inteira fala isso para a gente. E, às vezes, eu fico olhando, muita gente quer ser evangélico, mas não quer praticar. Quer vir à igreja, abrir a boca, louvar, cantar, adorar, mas não quer viver a palavra de Deus. Até aí, a gente sabe que tem muita gente assim. Mas essas pessoas que querem ouvir, querem até cantar, louvar a Deus, mas não querem praticar, são as pessoas que menos recebem bênçãos ou milagres extraordinários ou uma mudança que todo mundo percebe que houve na vida delas. Você vê uma pessoa que começa a praticar o que aprende, as pessoas logo, você está diferente, o que está havendo com você? Não, eu comecei a ir numa igreja aí, eu tenho aprendido a palavra de Deus, isso acontece no começo da caminhada. As pessoas percebem a diferença quando há uma verdadeira conversão. A pessoa vai chamar você para ir para o boteco, que você antes você não vai. Vai chamar para ir para uma festa sem vergonha, você não vai. Vai chamar você para fazer uma coisa, você diz, não, não vou não. Você está diferente, o que está acontecendo? Não, é porque eu estou indo numa igreja. Muito difícil a pessoa falar que tem numa igreja. Ela começa dizendo que não está afim, que não está com vontade, que não está cansado. Aí, conforme a fé vai aumentando, aí ela fala, não, agora eu estou na igreja. É ou não é desse jeito? Eu me lembro, quando eu me converti, era desse jeito. Então, agora o povo não está apenas querendo ouvir. Eles estão querendo ouvir, aprender e o que mais, pessoal? Praticar. Capítulo 9, versículo 1, vai mostrar para a gente mais um comportamento desse povo que a gente precisa imitar. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das suas iniquidades seus. Quer dizer, eles se apartaram dos estranhos. Eles se apartaram de tudo aquilo que era estranho à palavra de Deus. Tudo aquilo que aborrecia Deus. Quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e praticar, ela começa a se afastar. E ela se afasta. De que ela se afasta? De tudo que aborrece a Deus. Ela se afasta de tudo que a igreja que aborrece a Deus. Ela não só se afasta de tudo que aborrece a Deus, como ela também confessa os seus pecados para Deus. Ela não só se afasta de tudo que aborrece a Deus, como também confessa os seus pecados, como também se consagra com jejum e com humilhação diante de Deus. E aí sabe o que acontece com uma pessoa dessa? Ela começa a ser exaltada. Exaltada pelo homem? Não, exaltada por Deus. Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, será o quê? Exaltado. Essa é a palavra do nosso Deus. No versículo 3, vai dizer para a gente que, e levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram o quê? Confissão e adoração, confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Percebe que cada vez mais o povo vai se envolvendo com as coisas de Deus? Aqui está o comportamento de uma pessoa que está crescendo espiritualmente. Uma pessoa que está lendo, ouvindo, aprendendo, praticando,
se apartando das coisas erradas, se humilhando e se consagrando, cada vez mais essa pessoa vai, fala comigo, crescendo. Crescendo diante dos homens? Não, crescendo diante de Deus. Aqui, eles passaram a manhã inteira aqui, ó. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Ó. Uma quarta parte do dia ficaram lendo a palavra de Deus. E na outra quarta parte? Adorando o Senhor. Adorando a Deus. Uma quarta parte liam, na outra quarta parte adoravam. E isso é comportamento de quem está crescendo com Deus. Quem está se aproximando cada vez mais de Deus. Então a gente pode observar que nesse capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3, a gente observa que o povo de Israel, esse que voltou do cativeiro, eles estão arrependidos. Estão arrependidos? Estão arrependidos e também estão com o propósito de adorar a Deus. Então, arrependimento e adoração. Arrependimento e adoração. São comportamentos de pessoas que estão crescendo com Deus. Pessoas que estão querendo envolvimento, intimidade com Deus. Aqui do versículo 3 até o versículo 37, você vai ver o povo orando e apresentando a Deus as situações que eles estão vivendo, ou que viveram, estão arrependidos, estão pedindo a Deus uma estrutura para continuarem vivendo e crescendo na presença de Deus. Então, é uma oração que todos nós devemos praticar. A oração da direção, pedindo a Deus direção para que a gente possa, cada dia que passar, estar mais forte, mais alicerçado, que a nossa raiz possa se aprofundar cada vez mais e os nossos ramos produzir frutos e mais frutos. Eu coloquei essa semana, no Quem Veio aqui domingo, uma leitura da palavra até sábado. É o Salmos. Cada dia um capítulo de Salmos. E aí eu pergunto a você, você leu? Todo mundo, os salmos são pequenininhos, Salmo 1, Salmo 2, até o Salmo 7. Semana que vem eu vou dar outros salmos para a gente. Isso é uma fórmula, ou uma forma de leitura, de aprendizado, de intimidade e de crescimento. Eu me lembro que eu pedi não só para ler, mas para orar em cima do que leu. Pode ser qualquer hora do dia, mas não podíamos deixar de fazer estas leituras. Amém? Então, a partir de hoje, aqui na nossa igreja, todos os dias, a gente vai ter um trecho da Bíblia para a gente ler. Por quê? Porque precisamos ter essa sede e ter essa fome da palavra de Deus. Amém? Semana que vem, te falo do capítulo 10 e vamos aprender muito mais sobre Neemias e sobre o comportamento do povo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos